Olá, sou a Mama Márcia e hoje venho falar-vos sobre as emoções, ok? O tema das emoções, que é um tema que me é muito querido e é um tema que eu adoro enfrentar. Primeira coisa, para mim, mais importante a dizer sobre as emoções: não existem emoções negativas e emoções positivas, não é? Temos que saber apenas aprender a lidar com elas, a reconhecê-las, temos que aprender a regulá-las e a saber trazer o melhor proveito delas, não é? Porque todas elas são úteis. Em primeiro lugar, emoções nascem aonde? As emoções é um movimento, vem do latim emovere, é um movimento do nosso corpo. Portanto, as emoções acontecem e nascem no nosso corpo. Daí não poder haver emoções negativas, porque não há nada de errado do que acontece no nosso corpo. Não é a mente que controla as emoções. Depois a nossa mente pode ajudar-nos na interpretação, em sabê-las reconhecer, na observação do nosso corpo, mas não nascem absolutamente na nossa mente, ok? Então, emoções. As 5 emoções base, assim como há as cores primárias que dão origem a todas as outras cores, também acontece o mesmo nas emoções. Então, temos a alegria, a raiva, o medo, a tristeza e o nojo. São as emoções base a partir das quais, depois com a junção de algumas delas, podem nascer outras emoções, não é? Mas em primeiro lugar, com as crianças, por exemplo, é bom nós relacionarmos apenas com essas bases e também entender que cada uma das emoções não é sempre experienciada da mesma forma, ok? Como se houvesse assim uma escada para cada uma das emoções. Então temos um primeiro degrau, que é um grau de intensidade diferente daquilo que vai ser o último degrau, não é? Mas obviamente aqui nesse tempo apertado vamos falar assim no geral delas. As emoções estão em contínuo movimento, não é? Elas acontecem e podemos visualizá-las assim como umas ondas do mar, que elas chegam, não é? Chegam, têm uma intensidade, uma certa intensidade, depois assim como a onda se rompe e vem assim ter na areia, a mesma coisa acontece com a emoção. Elas chegam, há uma manifestação delas no nosso corpo, nós a vivenciamos, podemos aprender a reconhecer os sinais que são dados no nosso corpo para poder identificar e não reagir frente a uma emoção, ok? A tendência que há é também dar a responsabilidade ou a culpa a alguém se eu estou a sentir uma emoção. Por exemplo, se eu estou a sentir raiva, a tendência porque tu me disseste uma determinada coisa que me fez chatear e, portanto, agora eu estou com raiva por tua causa. E isso é absolutamente um discurso inconsciente, porque a verdade é que nós somos responsáveis do que se passa. Se o outro nos disse alguma coisa de uma certa forma, a verdade é que por detrás disso, por trás dessa minha reação imediata no meu corpo, há uma necessidade que precisa de ser acolhida e vista por mim. E, portanto, o outro, na realidade, até me ajudou a reconhecer essa necessidade que está em mim, para eu poder, a partir daí, poder evoluir e poder cumprir, fazer algo para eu cumprir essa minha necessidade, não é? Por exemplo, se há uma criança que está a gritar muito porque quer alguma coisa, eu posso estar a dizer agora chateaste-me a mim porque a gritar assim dessa forma também me estás a criar isso em mim. Na verdade, a criança precisa de um regulador emocional, não é? Precisa do adulto. O sistema nervoso da criança ainda não está completamente desenvolvido e precisa de alguém por perto que tenha esse sistema completamente desenvolvido, que tenha consciência dele para ajudar a regular a própria emoção, não é? Portanto, as emoções e a inteligência emocional é algo que nós precisamos muito no nosso desenvolvimento e mesmo enquanto adultos precisamos de aprender a reconhecer e a não ignorar ou repulsar emoções que consideramos negativas nas nossas crenças, porque elas fazem parte de nós e ajudam-nos na nossa evolução. E é por isso que eu digo que somos todos filhos da nossa infância.